Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esta reunião do Instituto, esta aula que nós fazemos aqui da ala São Bento do Sul da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E continuamos o nosso estudo sobre o livro de Mórmon e hoje nós falaremos um pouquinho sobre Mórmon dos capítulos 1 ao capítulo 6. Então, só como introdução ao que nós veremos na aula de hoje, os capítulos 1 a 6 de Mórmon, eles vão cobrir um período de cerca de 63 anos, tá? Mórmon, ele vai receber as placas de quem parece não ser um parente dele, parece que ele não tem parentesco com Amoron, por exemplo, né? Mas que reconhece a sabedoria dele quando já da idade de 10 anos. Talvez por conta dessa jovialidade do próprio Mormon, quando ele está em posse desses relatos, um pouquinho mais para frente ele vai pregar, né? Mas talvez por ele ter iniciado nesse caminho tão cedo, com 10 anos de idade, ele era fascinado por essas figuras mais jovens da história das Américas. Então, ele tinha particular interesse, sim, sobre aqueles guerreiros de Elamã, tá? O próprio Capitão Moroni. Então, ele tinha essa afeição por esses personagens, esses ícones mais jovens da história do livro de Mórmon. Só para facilitar o estudo de vocês, a gente pode fazer tipo uma timeline, uma linha do tempo da vida de Mórmon. E com a idade de 10 anos, ele foi chamado como mantenedor dos registros. Ele, bem verdade, só vai começar mais tarde em sua vida, mas aos 10 anos, ele já tem esse chamado de ser o mantenedor dos registros. Aos 11 anos, Mormon muda-se do norte para o sul, próximo à região de Zaraenla. Nós podemos achar já no capítulo 1, versículo 6. Aos 15 anos, ele recebe o seu chamado como profeta do próprio Senhor. Aos 16 anos, é chamado como general. Isso nós podemos ver em Mórmon 2, versículo 2. E aí, enquanto ele é chamado aí como general, tem uma paz, uma trégua, tá? Durante 10 anos. Ele goza esses 10 anos de paz. Aos 35 anos, ele retira as placas maiores e vai começar a editar essas placas. Então, capítulo 2, versículos 16 a 17. Aos 52 anos de idade, ele vai se recusar a atacar numa batalha de forma ofensiva. E aí ele tem de 3 a 5 anos um tempo para se dedicar a esse processo de edição dessas placas maiores. Aos 65 anos, ele vai receber mais registros, vai retirar mais registros em Mórmon 4, do 16 ao 23. E aos 74 anos, a batalha final. Mórmon 6, versículo 5, e a morte de Mórmon vai ser relatada em Mórmon 8, no versículo 5. O Senhor ele vem a Mórmon por volta dos seus 15 anos, chamá-lo como profeta. Vocês lembram de alguém que também foi chamado como profeta por volta dessa idade? Sim, o próprio Joseph Smith. O próprio Joseph Smith teve o seu chamado cedo como um profeta. E outros grandes generais também da história começaram cedo. Alexandre o Grande é dito que ele começou a sua empreitada militar também com 16 anos. Júlio César também foi outro general que começou bastante jovem. Alguns até vão especular que Mormon fazia parte de uma casta que herdaria então os direitos militares, e é por isso que ele começa tão jovem no seu chamado como um general. E talvez Moroni tenha aprendido com seu pai, nesse período de trégua, nesse período de 10 anos
de paz, tá? O ofício de manejar essas placas, o ofício de editar, o ofício de compilar, o ofício de gravar nestas lâminas metálicas, tá? E uma curiosidade é que no ano de 388 depois de Cristo, Tikal, onde hoje é a cidade do México, é conquistada. E essa intensa guerra é que talvez a gente vê registro aí no livro de Mórmon. Eu vou compartilhar uma figura que mostra justamente uma estela. Uma estela é quando é, você registra em pedra, eram pedras geralmente verticais, que você registrava a história do povo. E tem essa estrela 31 que está no Museu da Guatemala, que mostra justamente, né, essa grande batalha que teve na cidade ali do México, é o que hoje nós conhecemos como Cidade do México. Pode ser que seja justamente essa batalha final da qual Mormon fez parte e que ele descreve aí. Essa destruição nefita havia sido já predita por Abinadi, por Samuel e pelo próprio Jesus Cristo. O Senhor ele havia alertado inúmeras vezes, ele já tinha falado inúmeras vezes que essa destruição sobreviria sobre o povo nefita. E não é assim que ele faz conosco? Ele não nos alerta, não nos dá vários puxões de orelha para ver se a gente acorda e aí a gente desperta e arrepende, né? Mormon, ele tinha inúmeros talentos. Nós vamos ver que Mormon, ele era um cara dotado de vários talentos, tá? Ele era historiador, estrategista, militar, ele tinha vários e vários talentos, tá? Editor, líder, profeta. E o Senhor, ele usa todos esses talentos para que nós possamos fazer a obra dele. Todos esses talentos são dados por Deus para que justamente a gente possa cumprir com o nosso chamado. E é assim também que o Senhor ele age conosco, tá? Ele vai agir exatamente dessa forma, nos dando vários talentos para que nós possamos cumprir com o chamado, com a designação que ele nos dá. E o Senhor, ele dá mais justamente a quem ele vai exigir mais, né? O Senhor, ele multiplica essas habilidades para que a gente possa fazer bem e sem desculpas a obra que ele tem designado para cada um de nós fazer. Então, agora, nós vamos passar para o livro propriamente dito. Depois dessa introdução, já estamos situados. Vamos começar com os capítulos 1 e 2 de Mórmon, porque ele vai falar sobre a iniquidade e a guerra que estava crescendo, que estava graçando no meio do povo. A gente já tem, nesse capítulo 1, dos versículos 13 a 16, nós temos um quiasmo. Vamos ler. Mórmon 1, 13 a 16. A iniquidade, porém, prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou seus amados discípulos e cessaram os milagres e as curas por causa da iniquidade do povo. E devido à sua iniquidade e descrença, já não havia dons do Senhor. E sobre ninguém descia o Espírito Santo. E eu, com 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto séria, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. E procurei pregar a este povo, mas minha boca foi fechada e fui proibido de pregar-lhes,
porque eis que se haviam rebelado deliberadamente contra seu Deus. E em virtude de sua iniquidade, os discípulos amados foram retirados da terra. Então a gente pode começar a observar essa estrutura quiasmática, lembram? Aquele X e o ponto central, o ponto mais importante. A gente já comparou também ao hambúrguer, o pão, a carne, que fica bem no meio, que é a parte mais suculenta, tá? Então, no A, nós temos a iniquidade prevalecendo na face de toda a terra, ok? B, o Senhor retira os seus amados discípulos. C, cessam os milagres e as curas por causa da iniquidade. No D, já estamos aí no versículo 14. Não havia dons do Senhor e o Espírito Santo sobre ninguém descia. E no E, versículo 15, 15 anos de idade fui visitado pelo Senhor. E minúsculo, provei e conheci a bondade de Jesus. Então, essa é a parte central do quiasmo. Ele, jovem, provou e conheceu a bondade de Jesus. Né? É isso que o Senhor nos ensina, como pais, que nós devemos fazer com que nossos filhos provem e conheçam a bondade dele. D minúsculo, no versículo 16, procurei pregar-lhes, né, a este povo, e ele foi proibido disso. C minúsculo, se haviam rebelado deliberadamente contra seu Deus. E são palavras que ele já tinha ouvido no discurso do rei Benjamim. Então, ele só está repetindo essas palavras que ele havia aprendido por meio das Escrituras. B minúsculo, os discípulos. E A minúsculo, em virtude de sua iniquidade. Então, por conta da iniquidade, é que foi isso da terra, tá? Esse é o quiasmo que nós podemos identificar do 13 ao 16. E aí, dos versículos 18 a 19, parece até os capítulos 12 e 13 de Elamã, que eles falam sobre os ladrões de Gadianton, tá? E aí, estão prontos aí? Qual? Mormon 1, 18 e 19. Mormon 1, 18 a 19. Tô procurando. Mormon 1, 18 a 19. Por favor. E esses ladrões de Gaimantão, que se achavam no meio dos israelitas, infestaram a terra de tal forma que os habitantes começaram a esconder na terra seus tesouros e tornaram-se escorregadiços, porque o Senhor amaldiçoará a terra, de modo que não podiam segurá-los nem reavê-los. Uhum. E aconteceu que havia encantamentos e feitiçarias e magias. E o poder do maligno estendeu-se sobre toda a face da terra, em cumprimento de todas as palavras que havia dito, e também de Samuel pela manhã. Obrigado. Então, ó, a gente pode ver aí que ele cita encantamento, feitiçaria e magia. E foi justamente isso que levou Cristo a ser morto, tá? Eles reputavam que Cristo fazia aqueles milagres por conta de encantamento, feitiçaria e magia, que eram coisas contrárias à lei de Moisés, tá? Então não é hoje em dia o mundo ele começa a apelar coisas contrárias à lei do Senhor. E aí, por conta dessas coisas contrárias, a terra está sendo amaldiçoada.
vê aí no versículo 18 que a maldição caiu sobre a terra, tá? Infestaram a terra e tornaram-se escorregadios, porque o Senhor amaldiçoara a terra. Vocês lembram de uma outra ocasião em que o próprio Senhor amaldiçoa a terra? Lá no comecinho, lá em Gênesis. Não, Tá, antes disso ainda, bem antes. um dilúvio ou não, né? Antes. Né, Sodoma e Gomorra está bem depois. Gênesis? É essa. Sim, não é quando Eva comeu fruta, não foi? Não, não. É, tá quase lá, estamos chegando lá. Quando Caim mata Ah, Abel. E aí a terra é amaldiçoada. E talvez a terra seja maldita por ter recebido o sangue de Abel, por ter se embebido pelo sangue de Abel. E agora a gente vê de novo a terra sendo amaldiçoada por conta dos ladrões de Gadianton, com a iniquidade, porque ela já tinha bebido outro sangue, ou ela tinha recebido outro sangue, que era o sangue do próprio Jesus Cristo, tá? Então é por isso que às vezes a terra está sendo maldita, porque ela recebe esses sangues dos justos que são derramados. Tá? E não é essa a medida da criação dela. Ela está fazendo algo que é contrário à medida da criação dela. Não por ela, né? Mas por conta da iniquidade dos homens, que matou Abel e que matou Jesus Cristo. Aí, o que eu acho interessante é que os nossos pecados ou os nossos erros não ficam só restritos a nós. A gente tem a falsa ideia de que eu faço o que eu quiser, é meu corpo, sei lá, é minha vida. Não, mas você vê que termina a terra sendo maldita por conta disso. Termina nossa família sendo maldita por conta dos nossos erros, dos nossos pecados. Termina nosso trabalho sendo maldito por conta de nossos erros e nossos pecados. Termina sendo nossa religião maldita por conta de nossos erros e de nossos pecados. Concordam comigo? Né? Ninguém mais olha com bons olhos, né? Uma vez que a gente comete esses erros. E parece que é isso que acontece aqui, tá certo? E aí, no capítulo 2 a gente vai ver a habilidade de Mormon com os números. O povo mesoamericano, eles sempre foram bons em matemática, tá? Talvez a gente não seja, mas naquela época eles eram muito bons com matemática. É tanto que eles contavam já dias, meses, anos, eles tinham o sistema do calendário, tá? Eles construíam templos que eram alinhados com a estrela da alva, que é a chamada estrela da manhã, sabe? Quando é, Vênus aparece no céu, os primeiros raios incendiam sobre os templos e por aí vai. Eles contavam também os solstícios de verão, de inverno. É muito interessante. E até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente não sabe como eles, por exemplo, os egípcios, reproduziam essas construções com fidelidade e a gente ainda reproduz hoje com um erro de graus. E eles faziam bem certinho. Então, eles eram muito atentos a essa matemática deles. E Mormon, ele gosta também da matemática, tanto que no capítulo 2 ele vai usar bastante. Vocês vão ver várias numerações, tá? E talvez seja mais uma evidência de que Mormon é um personagem antigo, escreveu um livro antigo, vivendo numa civilização antiga, tá? A gente vê já no versículo 2, quem pode ler? Mormon 2:2 agora. Portanto, aconteceu que, aos 16 anos, seguia à frente de um exército nefita contra os lamanitas, e 326 anos haviam se passado. Então, aos 16 anos, Mormon já era um comandante, tá? Alguns creem que ele fazia parte de uma casta da sociedade que tinha o privilégio militar, por isso que ele começava cedo.
ok? Pode ser o caso, né? Mas o que eu acho engraçado é que com 16 anos, enquanto os jovens de hoje estão preocupados em beijar na boca, o cara está comandando o exército, comandando não sei quantos milhares de homens, tá? Fica toda a vida. Né? Então, como a gente pode ser maior? Ele diz aqui, a gente viu no capítulo 1, que ó a natureza dele, no versículo 15, quem é que pode ler? Aham, 1:15. 15 anos de idade, tendo de natureza um tanto sério, foi visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. Tá vendo? Então, com 15 anos, vejam o que é dito dele no versículo 2, lá no finalzinho. Quais são as características de Mormon aí? Aham. Veja que é um sério e de percepção rápida. Então, essas eram as características de Mormon já com 10 anos. É um menino sério e de percepção rápida. Depois a gente viu que com 15 anos aí, ele era, quando foi chamado profeta, de um tanto sério, natureza um tanto séria, né? E a gente, às vezes, com 20 anos na cara, nem é de percepção rápida, nem é de natureza um tanto séria, né? Só quer saber de zoação, só quer saber de ficar perdendo tempo na vida, né? E a gente vê Mormon desde os 10 anos se preparando para os propósitos que o Senhor tinha para ele. E a gente pode começar cedo, né? A gente pode ter essa percepção rápida e ser de natureza um tanto séria, a partir de já, né? Não precisamos esperar amanhã ou alguma tragédia acontecer, ou eu ser chamado como general. A guerra já está aí, já tá posta. A gente já pode começar a desenvolver essas habilidades. Voltando para Mormon 2, no versículo 8, quem pode ler? Mormon 2:8. O que aconteceu nesse ano começou uma guerra entre os nefitas, que se compunha de nefitas, jacobitas, iosefitas e salomitas. E essa guerra era entre os nefitas e os lamanitas, e os lemuelitas e os ismaelitas. Beleza, esse foi o 8 do 1, né? Vamos ler o 8 do 2. Tudo bem. Tudo bem. Esperando que não. Mas eis que Isso. a terra estava cheia, e não obstante a grande destruição que ameaçava os de meu povo, eles não se arrependeram de suas maldades. Por conseguinte, houve Isso. carnificina e Uhum. derramamento de sangue por toda a face da terra, tanto do lado dos nefitas quanto do lado dos lamanitas. E houve uma revolução total em toda a face da terra. Ó, vamos analisar isso daqui. Primeiro, ele diz: eis que a terra estava cheia de ladrões e lamanitas, né? Assim, o que eu quero chamar a atenção aqui é que Mormon, ele apesar de tudo era um ser humano, concordam comigo? Ele também tinha suas paixões, também tinha seus desejos, como a gente vê na Bíblia que Elias tinha as mesmas paixões dos homens, as mesmas vontades dos homens. O que eu acho interessante é que ele iguala aqui ladrão com lamanita, não é? É como talvez a gente tenha algumas ideias de alguns povos, tá? Então, por exemplo, a gente vê hoje em dia na política o aspecto migratório sendo muito combatido, né? A gente está tendo uma eleição aí a acontecer nos Estados Unidos e uma das bandeiras é justamente agora, nessa última semana, um criticou, né, os imigrantes que estavam nos Estados Unidos. E aí já gerou aquela confusão, né? Então, como povo, a gente tende a ter essa postura,
E Mormon estava inserido na sociedade, então é ladrão e lamanita, ou seja, ok? Tinha, é tanto que quem foi destruído também foi os nefitas, porque estava todo mundo rico, ok? Não tinha um que se salvasse. Então era ladrão, lamanita e nefita, tá bom? Mas ok, eu quero que vocês percebam no texto que ele também tinha os pensamentos dele, ele foi o editor desse texto, né? E aí, ó, também me chama a atenção, não obstante a grande destruição que ameaçava o meu povo, eles não se arrependeram de suas maldades, né? Parece a gente, né? Sei lá, vamos ver hoje. Então, a gente vê, por exemplo, eu não vou citar uma grande maldade, mas uma maldade. Jogo do Tigrinho. O cara tá prestes a perder tudo e continua. Concorda? Né? Ele diz aí, ó, apesar da grande destruição que ameaça a vida dele, a família dele, o trabalho dele, não se arrepende de sua maldade. Eu citei uma coisa que parece boba, mas outros vícios que nós temos, vícios em ser desonesto, talvez, vício de chegar atrasado, vício de, sei lá, não ter responsabilidade. Estou citando uns vícios mais incomuns para a gente perceber que é vício nosso, né? Tem gente que vai perder emprego, não consigo acordar cedo. Pô, como? Não me adaptei, tinha que acordar cedo. Uhum, né? Tem que trabalhar, não tem? Então, mas acorda, coloca o despertador, acorda topando em tudo. Isso, mas, né? Então, às vezes a gente tem esses vícios, e aí eu queria falar de vícios como ladrões agora, porque hoje a gente está infestado desses ladrões no nosso mundo, na sociedade. Tá? Eu não digo, aí a gente pensa logo, é verdade, o STF brasileiro. Não, vamos esquecê-los, vamos trazer para a nossa vida. TikTok é um ladrão, talvez, na tua vida. Também não. Instagram, vai ficar até talvez 3 da manhã no Instagram, WhatsApp ou na internet. Tá vendo o quê? Não, vídeo de cravo, vídeo de tirar unha encravada. Então, ok, tudo bem, mas é um ladrão de nosso tempo, não é? Aí eu pergunto, viu o vídeo que eu mandei no Instagram? Não, não deu tempo, não tive tempo. Mas fica até 3 da manhã vendo vídeo de cravo, né? Não, estou citando geral que hoje é o que acontece bastante entre os nossos jovens, né? Bastante. Eu sempre brinco quando dou aula para os jovens, peço para eles verem o resumo do uso na semana, quando eu dou aula para os jovens de manhã. E é tempo assim de tempo médio de tela diário, 8 horas, 9 horas, pode fazer isso, sabe? Mas é coisa gigante, sabe? Se passa 8 horas no celular, 8 horas dormindo, né? As outras 8 horas é porque tinha que fazer alguma coisa, porque senão seria mais celular. Então, eu estou citando só esses ladrões, mas ladrões às vezes é você quando você está roubando o tempo de uma moça e não quer nada com ela, ok? Só talvez porque você quer a companhia física dela ou o prazer físico que ela te proporciona. E aí você está roubando, está sendo um ladrão. A terra estava cheia de ladrões, ok? E aí, por causa dessa terra, por causa desses ladrões, a terra, olha o que acontece. A gente já falou da maldição da terra no outro capítulo. E ó, houve uma revolução total em toda a face da terra. Coitada, ela sofre por nossa causa. E hoje não está tendo uma revolução total na face da terra, né? Então, a gente está tendo chuva onde não tinha chuva, a gente está tendo neve onde não tinha neve, a gente está tendo sol onde antes não aparecia sol, né? Então, às vezes, por conta dessa nossa ganância humana,
por sermos esses ladrões, a terra toda está sofrendo essa revolução, né? A gente, às vezes, com os nossos comentários, rouba a religião de outra pessoa. Às vezes a gente... Ou, por exemplo, hoje algumas práticas você até vai se restringir de dizer que faz, porque senão vai virar motivo de chacota no seu trabalho, na sua própria família, né? Mostra o Garment lá no teu trabalho, para ver o que é que eles vão dizer. Então, Ok, né? Sim, tem pessoas que vão te respeitar, mas tem outras que vão dizer, vixe, então não vive. Né? Ou a questão dos garments que eu citei, talvez seja, nossa, mas usa essa calçola toda, principalmente talvez entre as mulheres. Então, você termina sendo furtado desse seu direito de exercer a sua religião justamente por conta desses ladrões, né? E a- então, e às vezes a gente não pode estar sendo esses ladrões com os comentários maldosos que a gente faz, né? Tipo, olha o cabelo da irmã, olha o cabelo do irmão, ou a falta do cabelo do irmão. Talvez ela vá vir de cabelo preso porque sabe que você falou do cabelo dela. Se tem um exemplo bobo, mas às vezes a gente tem desse tipo de comentário, mais ideia do irmão, né? Beleza? Vamos ver os versículos, se tiverem mais comentários, podem fazer, tá bom? Estou só lançando algumas ideias. Versículos 12 a 14. Se cada um puder ler um, Mórmon 2, 12 a 14. E aconteceu que quando eu, mormo, vi sua lamentação e seu pranto, sua tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se dentro de mim, conhecendo eu as misericórdias e a longanimidade do Senhor, supondo, portanto, que ele seria misericordioso com eles, para que se tornasse novamente um povo livre. Ele já tinha conhecido a misericórdia do Senhor há muito tempo, quando ele tinha 15 anos. Então ele já estava escolado nessa misericórdia do Senhor. Vamos lá. 13. Porque seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Então, ó, vai. 14 e a gente discute. É uma comparação complicada. Meu Deus, não obstante, os vários são os fatos da experiência. É meio triste, né? Isso, mas vamos debater. Então, ó, ele diz aí que ele começou quando tinha pranto e tristeza a regozijar, porque ele achou que isso ia para. Isso, me lembra da história de Amon, quando a turma começou a chorar e ranger os dentes, porque com medo de ser morto, Amon disse: opa, é agora que eu vou proclamar arrependimento para eles, proclamar o Deus verdadeiro. Mas aí, no 13, já Mormon viu que a alegria dele não ia adiantar de nada. Por quê? Porque o pesar não estava trazendo-os mais para perto do Senhor. Mas o que que eles estavam sentindo falta mesmo? O Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Pô, vai acabar esse meu pecado. O Senhor não. Isso, essa era a tristeza. Eu não vou poder pecar mais. E aí, claro, a gente se sente triste hoje em dia quando fazemos as coisas erradas. Mas o que eu queria que a gente refletisse e essa nossa tristeza está nos levando mais para perto do Senhor? Ou é aquela tristeza segundo o mundo, né? Que alguém descobriu, ou é a tristeza de que, isso pode machucar meus filhos, né? Ou, isso pode machucar minha família, isso pode respingar no meu trabalho, é melhor parar com isso, tá? Não é o motivo correto, ok? E aqui eles não tinham motivo nenhum correto para essa tristeza. E aí Mormon já viu que disse, putz, estou muito enganada. Não vai... Uhum.
tá? E aí, nesse versículo 14, ok? Ele vai usar as palavras que foram ditas por Cristo quando falou para o povo do meio das trevas, ok? Quando ele diz aí, ó, amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer, ele está dizendo que eles estavam se voltando contra as próprias palavras de Jesus Cristo. Por isso estavam amaldiçoando a Deus, tá? Eles não estavam cumprindo com as palavras que Cristo tinha deixado 300 anos antes, tá? Pode ser um período longo para nós, mas para a história é um nada quase, né? E isso estava sendo registrado, estava sendo ensinado, eles que não quiseram mais ouvir essas palavras. O versículo 15, a gente pode cruzar, se quiserem fazer uma notinha aí na margem, com Mosias 2:37, que o rei Benjamim fala justamente dessa franca rebelião, dessa rebelião deliberada. Eu sei o que eu estou fazendo, eu quero me rebelar. Quem pode ler o 15? Do 2 ainda. Veja que ele estava alegrinho no 12, aí no 13 isso já... E no 15... Passado era o dia de graça para eles, tanto física como espiritualmente, porque milhares deles caídos em franca rebelião contra seu Deus e amontoados como estrume Aham. sobre a face da terra. E assim, tras 344 anos, haviam se passado. Aham. E aí, a gente vê que quando a gente não se achega com esse coração quebrantado e espírito contrito, está aí no versículo 14, tá? A gente está repudiando justamente os convênios. E aí, quando a gente repudia os convênios, é essa franca rebelião contra Deus. Esse dia da graça já está sendo passado, tá? E o que é interessante, vê aí que ele diz, amontoados como estrume sobre a face da terra. Ou seja, estrume não vale nada, né? Estrume eu dejeto. Ou realmente ele está falando amontoados para servir de estrume sobre a face da terra, para servir de adubo, sabe? Né? Sim, é isso. Em português passa bem esse sentido, parece. A gente vai ver outras traduções que a gente pode ter outros sentidos, tá bom? Mas, de qualquer jeito, estrume é estrume, adubo é adubo, e não... Você não é mais nada, tá? Era essa a condição daquele povo maravilhoso que vivia como Sião quando Cristo veio aqui às Américas e agora estava reduzido a ser esse estrume. E o período de 10 anos de paz que eu falei é justamente aí em Mórmon 2. O capítulo 2 vai terminar justamente nesse período de 10 anos de paz, nessa trégua que eles assinaram com os lamanitas. Então, tipo, ó, vamos dar um tempo, vamos setar uma trégua aí de 10 anos para a gente dar uma acalmada em tudo, dar uma respirada, e foi isso que eles fizeram, tá bom? Aí o capítulo 2 vai terminar aí. Aí a gente pode cruzar, eu traçar alguns paralelos com o próximo livro do livro de Mórmon, que vai ser Moroni, tá? Porque Moroni 7 parece ter escrito justamente, ter sido escrito nesse final dessa trégua de 10 anos, quando ele vai falar do amor de Deus e coisas assim, né? Caridade. Parece ser no finalzinho desses 10 anos de trégua com os lamanitas. Em Moroni 9, vai ter mais atrocidades, ele vai falar um pouquinho mais das atrocidades que ele viveu aí no capítulo 3, Mormon 3. Então, a gente pode ter mais informação lá em Moroni 9, tá bom? E aí a gente vai movendo-se
para capítulo 3 de Mórmon, que é quando Mórmon vai pregar arrependimento a esse povo. Então, estava nesse período de 10 anos de paz, ele aproveitou esse período de paz para quê? Olha lá no versículo 1. Enviar até que se passaram mais de 10 anos. E eis que eu havia entregado no povo, os nefitas, no preparo de suas terras e de suas armas, para o dia da batalha. Então, no dia da bonança, bonança é aquele período tranquilo, o que que eles fizeram? Ficaram dormindo? Eles se prepararam as terras, tá? As armas para o dia da batalha. Isso pode ser um indicativo do que a gente deve fazer? Como a gente pode aproveitar o nosso tempo de paz, ou quando é o nosso tempo de paz? Quando a gente não está tendo provação. Vamos dar exemplo prático. A guia espiritual, entendeu? Porque a gente está 100% à mercê de tudo isso, porque a gente está na Terra. A gente está Sim. no corpo. Então a gente ou está para o bem ou para o mal. Tudo que a gente faz. Então acho que a gente tem que aproveitar, não sei, os momentos que não tem uma promoção muito sinistra, para a gente se preparar para estar na Ok. Terra. Deixa eu dar um exemplo prático, né? Pandemia, aí a gente corre para comprar papel higiênico, não é verdade? Pandemia, aí a gente corre para comprar arroz, comprar feijão. Mas o senhor disse que no tempo de paz a gente tinha que estar fazendo armazenamento, não foi? A gente já devia estar com tudo pronto. Não é quando anuncia, ó, greve dos caminhoneiros, aí o que que a gente corre? Corre para comprar gasolina, né? Então, enquanto a gente não está batalhando, nesse tempo de paz, a gente podia estar se preparando para quando chegar a hora da batalha, a gente está pronto. Quando chegar essas provações mais sinistras, como você falou, a gente está pronto. Mas não é isso que a gente faz, né? Ah, tá bom. Paz, eu vou relaxar. Ok. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. E aí vai chegando o dia da batalha e a gente vai ficando cada vez mais desesperado, né? Mas aqui, então, enquanto estava o período de paz, Mormon vai preparar o povo, vai construir fortificação, vai se fortalecer. Então, aproveita os tempos de pazes. Não está tão corrido no meu trabalho, vou estudar mais as escrituras, fortalecer mais meu espírito, para quando chegar aquele tempo que eu realmente estou corrido, chego do trabalho, vou para a faculdade, acordo já na faculdade para ir para o trabalho, né? Eu tenho já gás para a batalha que eu tenho que enfrentar. Aquele período corrido que eu não consigo pegar mais do que uma página, talvez, eu tenho como enfrentar, porque eu me preparei nesse tempo de paz. E por aí vai, oferta de jejum, dízimo e essas coisas. E não só isso, né? Orações e por aí vai. Versículo 2. Desceu o Senhor, lá no Instituto Recreio, e livremente seres batizados, e organizai a minha igreja, e sereis o poupar. Então, agora, o Senhor dá mandamento para Mormon, para ele falar, para ele clamar ao povo. Vamos voltar para Mormon 1. Ele havia sido proibido pelo Senhor de falar. Ó, no versículo 16. E procurei pregar a este povo, mas minha boca foi fechada e fui proibido de pregar-lhes, porque eis que haviam rebelado deliberadamente contra o seu Deus, e em virtude de sua iniquidade os discípulos amados foram retirados da terra. Então, Mórmon havia sido proibido de pregar a esse povo. E agora o Senhor no 3 aí está dizendo, agora abre a boca. Tinha acontecido só. Lembrando. Em geral, por exemplo, eu não lembro na Bíblia até, tipo, um momento assim, por exemplo,
quando o Senhor mandou o dilúvio, né? Noé pregou, mandou o Ok? povo se arrepender, né? No caso. Mas nessa época, tipo, ninguém tinha, talvez a iniquidade estava tão Sim, avançada, eu né? acho que a proibição é justamente essa. Assim, foi nenhuma proibição, foi, Mormon, tá gastando saliva, para. Não adianta. Pode ser uma ideia, tá? Mas ele foi proibido e depois, agora o Senhor disse, não, então agora fala. Vai, tá morrendo de vontade de falar. Não para proteger, porque já vemos em outras citações que tem profetas que pregaram também com o Sim, povo, assim, e o Salvador protegeu o profeta. sim. Então não era tipo tanto para proteger a vida do mormon, era mais tipo como que o Salvador. Será essa mesma maldição da terra que já estava assim, tipo. Porque também o Senhor amaldiçoou os pais deles anteriormente também. Sim. Então talvez seja parte da Eu maldição. imagino que essa proibição seja como, sabe, um professor que preparou uma aula show de bola, mas a galera não tá nem aí para a aula dele? O que que você faz? Você dá o mínimo do mínimo, só para cumprir o conteúdo. Concordam comigo? Quem já deu aula aqui, alguns de vocês dão aula também, sabe disso. Agora, quando a turma é muito interessada, o que que você faz? Pega material extra, vai atrás, incentiva mais, mas quando não, então fica ali no básico. Então, eu acho que é exatamente isso que Mormon não vai atrás de material extra, não. Para. Para. Nem o básico eles estão querendo ouvir, não estão nem vindo para a tua classe. Então, para. Ele sabe tudo. Sim. E continuaram não estando prontos, né? Se eu puder só adicionar isso, mas talvez agora seja a hora de dizer, você tem que dar uma boa aula para mostrar para eles como eles estão enganados em não vir para a sua aula. Sabe? Então agora você vai falar para isso pesar contra eles no último dia. E aí eu tenho muitos mais motivos para exercer o julgamento que eu preciso exercer sobre eles. Sabe? Eu não sei, talvez nem o Mormon soubesse, talvez quando o Senhor disse para Mormon, ele vai dizer, não, Senhor, mas espera aí, como assim? Né? Não tem área na missão que vai ficar sem missionário por um tempo? Vai ser proibido de pregar o evangelho ali. E às vezes a gente, pô, mas é aí que eu preciso pregar mais. É propósito do Senhor, né? E agora ele diz, então clama a esse povo, tá? E o que era que ele tinha que clamar a esse povo? Não foge disso. Aí, arrependei-vos, vinde a mim, sede batizados e organizar a igreja. Simples. E sereis poupados. Simples, né? Ok. A gente discutiu isso na aula passada, né? São os princípios do evangelho. E é simples, simples para a gente ser poupado. A gente acha que ganhar o reino celestial é dificílimo, não é simples. É fé, arrependimento, batismo, Espírito Santo e perseverar até o fim, fazendo os outros convênios. Ponto, simples. Acabou, né? É isso, ó, faz isso e eu vou te poupar, né? É isso que o Senhor está dizendo a ele. Só que o resultado, tadinho, no Mormon, só decepção. Versículo 3, quem pode ler? Não para a para o Senhor, seria poupado, grande estima da Deus que merecemos de coração. O resultado foi o que o Mormon esperava? Não, ele diz, ó, foi em vão, né? Isso eximia Mormon de cumprir com seu papel? Não. E não exime nenhum de nós de cumprir qualquer chamado que seja, né? É engraçado pro Mormon, né? Porque ele era um profeta, mas não poderia pregar. Ele, tipo, ele vê, tinha uns escritos, né, dos outros profetas pregando, Sim, e é como que eu quero pregar, eu quero pregar. concordo. Ele disse, não, irmão, você foi chamado como profeta de escritório, você vai fazer papelada, né? Você vai ficar aqui com a escrita, é isso que você foi chamado a fazer na tua época. E aí, na nossa vida, a gente às vezes não passa por esses desapontamentos, né? Na igreja, com os seus chamados, às vezes o resultado não é em vão.
Às vezes você acha que não está atingindo ninguém, né? E aí você pode tender a ficar desanimado, ficar triste, né? E realmente pode não ter atingido ninguém, pode não ter tido resultado nenhum. A gente sempre ouve, né, na igreja, mas uma pessoa lá no fundo, ok, é legal essa história da Lia Rona, né? Que uma pessoa lá no fundo foi tocada por seu ensino, mas às vezes ninguém vai ser naquela sua sala, vamos dizer assim, naquele seu quórum, né? Naquela sua classe, ninguém vai ser. Mas isso não nos exime de cumprir a responsabilidade, não eximiu o Mormon aqui, mesmo que o resultado tenha sido em vão, tá? Porque aí Mormon vai receber a bênção e aquele povo vai receber o castigo ou a condenação deles. Aí é com o Senhor, tá? De repente Mormon falava isso para eles reconhecerem no mundo espiritual, não sei, tá? Também competia aí ao Senhor. Aí no versículo 5, tá? Quem pode? Eles receberam uma epístola dos lamanitas dizendo, ó, essa paz aí já deu, a gente já está entediado, a gente vai lutar com vocês de novo, tá bom? E aí Mormon reuniu o povo. E eu achei interessante que ele reuniu na terra de desolação, tá? Isso me fez lembrar que na época de Cristo, a gente leu que eles se reuniam a miúde. É até uma palavra engraçada do português, mas significa com frequência, o tempo todo. E aqui eles não estavam reunidos. A gente também viu aula passada que parece que começou a ruína aí, quando o povo começou a se separar, a se espalhar sobre a face da terra. Aqui Mormon reúne, mostrando que tem poder essa nossa reunião, tá? O próprio Cristo já tentava ensinar. Vocês lembram disso? Em que ensinamentos ele dizia que quando a gente está junto tem poder? Ok, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu também. Ou seja, tem poder, né? Então, Mormon se reúne, tá? E aí a gente é muito mais forte quando a gente está junto. Seja como família, seja como aula, seja como estaca, a gente é muito mais forte. A atividade que aconteceu ainda há pouco, a gente é mais forte quando está junto, mesmo se a gente estiver, olha o nome da terra, desolação, tá? Mas a gente é forte, mesmo em meio à desolação, se a gente está juntinho, se a gente está fechado junto, ok? Versículo 6. E colocamos nossos exércitos a fim de defender os exércitos lamanitas, para que eles não se apoderassem de qualquer de nossos terras. Portanto, nos fortificamos contra eles com toda a nossa força. Beleza, então eles já tinham sido avisados por essa epístola, mesmo na terra de desolação juntos, eles sabiam que tinham certa força, e eles se fortificaram contra os lamanitas com toda a nossa força. O que seria hoje para nós nos fortificarmos com toda a nossa força? Ok, ok, muito bom, né? Eu estava relembrando um dia desses na nossa reunião do bispado. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha uma classe do instituto. Isso foi há 10 anos atrás. Hoje, que eu digo, já faz uns 4 anos que funciona regularmente, sim. Olha lá, né? Então, isso é a gente se fortificar com toda a nossa força, com tudo que a gente pode. Tá? A gente está fazendo isso agora, como vocês bem lembraram. Está à disposição. As escrituras hoje a gente carrega aqui, né? Antes era difícil, você tinha que carregar um livro. Antes, se você quisesse ouvir um áudio, você tinha que carregar aquela coleção de CDs da igreja para ir colocando no carro, né? Eu sempre digo para os meninos, né? Vejam o tempo de tela de WhatsApp de vocês.
Basicamente, o WhatsApp é escrita. Eu detesto o áudio de WhatsApp. Detesto. Tudo bem, tem gente que vai conversar só pelo áudio do WhatsApp, tá? Mas basicamente é escrita. Se eu juntar todas aquelas escritas que eu li durante o dia, eu acho que dá um capítulo de escritura tranquilo. Não daria? Se eu juntar todas as mensagens do WhatsApp que eu li durante o dia, acho que daria tranquilamente um capítulo de escritura, né? Então, dá para a gente se fortalecer com toda a nossa força contra o inimigo. E o inimigo, como os lamanitas aí, ele não vai ser bonzinho, não. Né? É bem cruel, a vida é bem cruel, o mundo é bem cruel. E a gente tem que estar pronto, com toda a nossa força, tá? A guerra foi e era inevitável. Aí, ó, no versículo 7, tá? Então, ia para a guerra. A gente já sabe disso. A gente está o tempo todo lutando. Foi e é inevitável, tá? E aí, ó, no versículo 7, os nefitas, eles concedem vantagem, eles têm vantagem sobre os lamanitas. No versículo 8, eles também tiveram vantagem. Tá vendo? Mais de uma vez. 2 vezes eles tiveram vantagem sobre os lamanitas. Aí o que que a gente começa a pensar? Nosso homem natural. Ok, não é igual um time de futebol, um time de vôlei, de beisebol. Ganhou 2, 3 partidas seguidas. Opa, a gente já está mandando, né? Aí o que que começa a acontecer com o nosso coração? Ok, que é o que a gente vê aí, ó, no versículo 9 e no versículo 10. O que eu quero mostrar para vocês, ó, que no 7 eles derrotaram os lamanitas e no 8 também. E aí vocês vão entender isso agora quando a gente lê o 9 e o 10. Então, eles foram atacados no 7, venceram. Eles foram atacados no 8, venceram. Mas, ó, o que acontece no 9 e 10? Quem pode ler? 9 e depois o 10. Deu um pouco de vida da minha realizada, começaram a vangloriar de sua própria força Vangloriar-se é se orgulhar e somos bons. e entrar parente perante o céu, que vingariam o sangue de seus irmãos, os quais tinham sido mortos por seus inimigos, e juraram pelos céus, e também pelo trono de Deus, que subiriam para trabalhar contra seus inimigos e varrê-los diante da face da terra. Então agora, ó, 7 eles se defenderam. 8 eles se defenderam. Agora, o que que eles queriam fazer? Atacar. E atacar por que motivo? Ele diz aí, ó, vingança. Estava tudo errado. Então eles começaram a se vangloriar e agora eles disseram, a gente não vai mais se defender, não vamos ficar mais aqui esperando. Agora a gente vai atacar. Eu vou atacar não é para defender minha liberdade, minha religião, minha família, não. É porque eu quero vingança contra esses que foram mortos. Então, os motivos já eram totalmente. Ah, mas é guerra, guerra é guerra. Mas os motivos importam sim. A gente vai ser julgado por eles, não vai? E eles começaram a jurar pelo trono de Deus. Vocês lembram quando Cristo estava aqui nas Américas e no Velho Mundo ele disse: seja a palavra do homem sim, sim, não, não. Não é isso que a gente faz no templo? Sim. E acabou, tá? Não jureis nem pela terra, que é o escabelo dos pés de Deus, nem pelos céus, que é o trono de Deus. Então eles começaram a realmente rejeitar as palavras do Senhor. Tudo errado. Motivo todo errado, tá? Agora era por vingança. E aí acontece que no 11, Mormon, ele diz: "Não, então assim eu não vou mais estar à frente de vocês, não." Okay? Então, às vezes isso pode estar relacionado a nós, às vezes no trabalho, a gente está tendo uma conduta, mas aí a gente vê que essa conduta começa a ser desvirtuada pelos colegas,
talvez a gente não deva mais participar disso, sabe? Sei lá, de repente eu estou fazendo hora extra porque eu quero entregar esse produto ou essa linha aqui conforme prometido, mas aí depois a galera diz, não, vamos dar uma relaxada e a gente faz hora extra, porque aí a gente ganha mais na hora extra. Se o patrão está aceitando que a gente faça hora extra é hora extra, concorda comigo? Guerra é guerra. Mas viu como o motivo é diferente, desvirtuado agora? Estou fazendo corpo mole no meu horário de trabalho para eu poder fazer hora extra e ganhar por essa hora extra, né? Então, não estou mais me defendendo, estou subindo para atacar e por vingança, guerra é guerra, né? E a gente às vezes vai se iludindo com essas nossas posturas de homem natural e às vezes a gente não tem coragem de dizer não. O Mormon disse, não, então para mim deu. Está tudo errado, eu não vou participar mais disso, tá? Vocês aí, se quiserem, vão, tá? Então, imagina que eles haviam, isso está acontecendo pouco depois daquele período de 10 anos que tiveram uma trégua com os lamanitas. Então, imagina, eles experimentaram por 10 anos um período de paz, pouco mais de 10 anos, e agora voltavam para tudo. Não parece também a palavra do Senhor quando ele fala do cão que volta para o seu vômito? Ou da porca que volta a se chafurdar na lama? Depois de toda rosinha, tomada banho, toda cheirosinha, vai de novo para o chiqueiro tomar banho de lama, né? Então, ok, isso a gente tem que ficar muito esperto se a gente não está voltando para os nossos vômitos, se a gente não está voltando, tá? Para fazer as mesmas coisas que o Senhor já disse, não, não faz isso, né? Você já está experimentando paz, já está experimentando minhas bênçãos, já está experimentando minha restauração, não volta mais para aquele modo de vida antigo, né? Aí a gente tem um quiasmo novamente, do 11 a 16. Lembra de novo o quiasmo, aquele X, ponto central, coisa que ele queria que ficasse na nossa mente. Então tá do 11 ao 16. Acompanha aí comigo, ó. Então, a primeira parte do quiasmo, o A, está no versículo 11. Ele diz, e aconteceu que eu, Mormon, recusei-me terminantemente a ser comandante. B, está no versículo 13. E 3 vezes livrei-os das mãos dos seus inimigos, quando ele era comandante, né? Aí no C, e não se arrependeram de seus pecados. D, no versículo 14. E quando juraram por tudo que fora proibido, no E, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a parte principal do quiasma que ele queria ficasse na nossa cabeça. Aí D pequenininho, D minúsculo, que subiriam para batalhar contra seus inimigos e vingar-se. C minúsculo, a voz do Senhor chegou a mim dizendo, aí no versículo 15, minha é a vingança. Isso está lá em Deuteronômio 32, 35. Vocês não podem tomar para si vingança. A vingança é comigo, tá? Este povo não se arrependeu, ok? B minúsculo. Aí, olha, o Senhor falando, parece que ele dá uma cutucada em Mormon. Ele diz, depois de quem ter livrado? Está no versículo 15 ainda. Depois de eu os ter livrado. Então, não foi você, Mormon. Viu que ele falou lá no versículo 13? E 3 vezes livrei-os das mãos dos seus inimigos. Isso. Aí, no 15, o Senhor disse, fui eu, Mormon, tá? Não foi você que livrou essas 3 vezes. Depois de eu os ter livrado, tá bom? Eles serão varridos da face da terra, tá? E aí, no A final, versículo 16, e aconteceu que me recusei terminantemente a marchar contra meus inimigos. Tá? Então, ele começa com a ideia de que se recusou, termina com a ideia de que se recusou. E aqui, a parte central, no meio, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Era isso que queria ficar na nossa cabeça. Cristo é o centro desse quiasmo, como deve ser o centro de nossas vidas, de nossas decisões.
e eles não tiveram os problemas amenizados, só se agravaram justamente porque não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador. Ainda mais nesse campo de batalha que Salvador significaria mesmo salvar a vida deles, né? Eles não reconheceram. É interessante notar que Mormon ele quase nunca vai falar de Cristo por títulos. Ele nunca vai chamá-lo, quase nunca, de Senhor, Redentor, Salvador. Ele vai usar Jesus Cristo. Okay? Mas aqui ele usa, e justamente com esse propósito literário de deixar talvez registrado o seu testemunho. Eu sei que ele é meu Senhor e que ele é meu Salvador. Então, eu queria deixar registrado aqui. Ok? O capítulo 3 vai terminar com Mormon escrevendo a vários grupos de pessoas, de povos, tá? 5 vezes ele vai mencionar esses grupos, a partir do versículo 17. Então, 17, 18, 19 e no 20, 2 vezes. Esses grupos são os gentios, Israel e os remanescentes do povo. É como se ele estivesse dizendo, ó, se vocês que são meu povo não querem ouvir as minhas palavras, tem quem queira. Vai ter quem queira. E são justamente os gentios, tá? Israel e os remanescentes desse povo. A gente vai ter esses mesmos grupos na página título do livro de Mormon, o que só corrobora como os autores eram os mesmos. Não foi Joseph que estava inventando essa história ou criando essa fantasia, tá? Os mesmos grupos vão estar lá. Acho que era muito para a cabecinha de Joseph na época conseguir arquitetar tudo isso, sabe? E aí, dos versículos 20 a 22, a gente tem razões para ter o livro de Mormon. Vocês conseguem apontar para mim quais são as razões para a gente ter o livro de Mormon? Mormon deixou pelo menos 4 razões por que ele estava escrevendo esse livro. Vamos ver se vocês conseguem. No 20 aí. Qual é a razão? Ok, muito bom. Então, é uma advertência de julgamento. É a primeira razão que ele diz que tem o livro de Mormon. Eu estou falando para vocês que vão comparecer perante o tribunal de Cristo e vão dar conta das suas obras, sejam elas boas, sejam elas más. Depois, ok, ele diz, para que acrediteis no evangelho de Jesus Cristo. É mais uma razão para ele estar deixando o livro de Mormon. O que mais? Sim, ele vai dizer aqui, ó, para que o povo do convênio do Senhor, no 21 ainda, tenham outra testemunha. E é isso que está na capa do livro de Mormon. Outro testamento, outro testemunho de Jesus Cristo. Então, eu estou dizendo que tem um julgamento para vocês acreditarem no Evangelho, e ele ainda diz, é mais uma testemunha desse mesmo Cristo. E o outro? Ok. A se arrepender. Então, ele está dizendo, é para isso que tem o livro de Mormon, para se arrependerem. Tá? São esses 4 propósitos principais que, mesmo em guerra, eu fui chamado para escrever aqui o livro de Mormon. Mesmo beirando extinção, eu tenho que cumprir com esses propósitos, porque o Senhor mandou. Tá? E aí o versículo 20, ele vai nos lembrar 3º Nef 27, que é o Evangelho de Cristo. Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. É isso que Jesus Cristo diz que é meu evangelho, tá? O povo do convênio do Senhor, como ele fala aí, nesses versículos, é usado 7 vezes por Mormon em seu registro. Então, ele sempre está tentando chamar a atenção para esses convênios que o Senhor tinha com o povo, tá? E aí, Mormon 4 e 5, a iniquidade vai crescer. Mormon 4, a gente pode depois fazer um paralelo com Moroni 9, tá bom? Quando ele vai falar os problemas que estavam acontecendo em Mormon 4. E aí, vamos começar Mormon 4 com o versículo 1 e o versículo 4. Quem pode ler?
nefitas saíram da terra da desolação e subiram com seus exércitos para atacar os lamanitas. E foi por terem os exércitos nefitas atacado os lamanitas que eles começaram a ser destruídos. Porque se tal não fosse feito, os amanitas não teriam tido poder sobre eles. Então, olha só. Por que eles começaram a ser destruídos, a gente já viu antes. O motivo estava todo errado. Eles estavam subindo para atacar. Ok? E por isso eles foram destruídos. Tá? A gente vê a tal ponto que chegou a iniquidade. Vamos ver aí versículo 14 e 21 desse povo. Quem pode ler o 14 e o 21? Nas duas batalhas que eles tiveram, olha o que acontece. Marcharam também contra a cidade de Telucum e expulsaram seus habitantes e fizeram muitos prisioneiros, tanto mulheres como crianças, oferecendo-lhes em sacrifício a seus ídolos. Seu 14 aí. E 21. E quando os atacaram pela segunda vez, os nefitas foram rechaçados e mortos numa grande carnificina. Isso. Suas mulheres e seus filhos foram novamente sacrificados a ídolos. E aí vocês verem o tipo de iniquidade que chegou, né, esse povo, porque eles começaram a sacrificar mulheres e crianças para os seus ídolos. Na frente de falar que eles comiam a carne deles, não era? Não sei se vai ser aqui, nessa parte. Tem uma parte que dá uma coisa bem, tipo, bizarra, né? Tipo, que eles comiam a carne das mulheres. Uma coisa Pode ser, não sei se não vai ser lá para Éter. assim, davam a carne dos maridos das mulheres. E por aí, quando eles estão... Ok, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aí, pode fazer realmente sentido, é que esses sacrifícios, eles eram bem brutais, era um nível assim, a civilização mesoamericana fez um sacrifício humano que nenhuma outra nação da Terra conheceu, sabe? A gente era expert em fazer isso, vamos dizer, sabe? Eles geralmente arrancavam o coração da vítima. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que talvez seja uma perversão do sacrifício que o Senhor pediu. Lembra que antes eles faziam sacrifícios animais. Aí o próprio Senhor disse: não, eu não quero mais sacrifício de animal. O que eu quero? Coração. Ok, coração quebrantado e espírito contrito. Eles acreditavam que se você... Eu estou compartilhando na tela uma imagem que mostra justamente, eu mandei no grupo de vocês, né, o coração sendo tirado do corpo da vítima, e nessa figura que eu compartilho aqui, o coração está subindo, deixando um rastro de sangue. Eles acreditavam que esse coração era como se fosse uma parte da luz do sol, era o seu ser que eles estavam entregando aos deuses, ao Deus Sol. Então, vê como não parece uma perversão do que Cristo estava dizendo. Eu quero que vocês me deem o seu coração. Eu quero um coração quebrantado. Literalmente. Ok? Então, o que eu fico impressionado também é como Satanás ele tenta tornar ou fazer uma cópia bizarra do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele diz: ah, tá bom, realmente o Filho de Deus falou que tem que dar o coração, né? Beleza, vamos fazer isso. Foi isso que ele falou, não é isso que ele quer, né? Então, olha, chegou a eles matarem várias e várias pessoas, milhares. Tem cidades inteiras ali construídas com ossos desses que foram sacrificados. Tem poços que eles descobrem hoje, né? Mas vê como é essa perversão do Evangelho de Cristo, o tipo de iniquidade que eles estavam. Estavam tão pervertidos que sim, estavam entregando o coração ao Senhor, aos ídolos deles, entregando o coração quebrantado deles, literalmente dessa forma,
sabe? Coisa que o Senhor nunca pediu, e o Senhor proibiu expressamente, né? Desde a lei de Moisés, não terás outros deuses diante de mim. Tenta fazer, e disfarça, né, o pecado, porque qualquer pessoa que faz uma coisa errada em grupo, eles não acham que eles estão fazendo uma coisa errada. Sim, Talvez a cabeça, mas os seguidores, eles acham que estão fazendo a coisa certa, né? sim, E é certeza, talvez, que eles achavam que eles estão fazendo uma coisa boa. Talvez. sim, Uhum. sim, né? Então, é complicadíssimo, né? Esse equilíbrio entre a força do bem e mal, a gente tem que estar muito esperto. É por isso que na própria investidura, a gente é ungido para que nossos olhos consigam discernir a verdade do erro, né? Sim. Concordo. A gente já viu na aula passada que os pais começaram a ensinar esse ódio de novo para os filhos, e por aí vai. É, ok, boa, né? Você está tão distante que nem, né? E tudo isso começou ali porque eles já desvirtuaram os propósitos da guerra e tudo, né? Já estava degenerado, mas só vão se afundando cada vez mais, né? Aí, versículo 5, eu acho bem interessante esse versículo 5 e a gente vai debater um pouquinho sobre ele. Quem pode? Isso. Deus sobreviram, sim. É para os inimigos que são os inimigos punidos, porque são os inimigos que incitam o coração dos filhos dos homens ao derramamento do Pai. Olha só que interessante. Geralmente, quando acontece alguma dificuldade na nossa vida, a gente gosta de maldizer quem? Deus, né? A gente começa a criticar. Por que Deus permitiu essa coisa? Ele está dizendo, parece que é uma regra geral. É pelos iníquos que são os iníquos punidos. Né? É porque você pratica iniquidade e outro pratica iniquidade, que essa iniquidade respinga sobre você e a sua respingou sobre outro, e aí a gente se pune, tá? Com as nossas próprias iniquidades, né? Vai tudo sendo atrelado um ao outro, porque os iníquos punem os iníquos. Não é a Deus que a gente tem que culpar. E parece ser uma lei mesmo do plano dele. Os iníquos punem os iníquos. É assim que acontece, né? Se há algum castigo, os iníquos vão infligir sobre os outros iníquos. Quem precisa desse castigo, por aí vai. Tá? Não parece que não tem muito a ver com o Senhor, né? Ok, ok, concordo. Versículo 8, a gente vê aí que eles têm uma vitóriazinha de novo. Ó, quando os nefitas viram que haviam rechaçado os lamanitas, vangloriaram-se novamente. Eu acho engraçado porque a gente realmente, né, dá essa risadinha. Pô, mano, de novo. Mas quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? Se alguém está lendo, talvez, nosso diário, dizer, pô, de novo, meu avô era meio tapado, né? Ele não fez isso, não deu errado, por que ele fez de novo? E a gente continua repetindo isso na nossa vida, concorda? Eu continuo repetindo alguns erros que eu, se tivesse na escritura, eu ia dizer, não, não acredito, não, velho. Isso deve ser algum artifício literário, porque eu não acredito, né? Eu estou fazendo de novo as mesmas coisas. Né? Sei lá, talvez estou deixando de fazer jejum todo primeiro domingo do mês, estou deixando de estudar as escrituras tão diligentemente, e eu estudo só na sexta, porque sábado tenho que dar aula. Né? Então, continuo fazendo a mesma coisa, como ele diz aí, ó, novamente eles se vangloriaram na própria força. E aí, ó, foram com seu próprio poder e reconquistaram a cidade de desolação. Não estou dizendo que a gente, às vezes,
não vá ter sucesso com essa nossa prática. E talvez por essa nossa prática repetida, a gente teve sucesso 1, 2, 3 vezes, a gente acha que pode ser sem o Senhor, né? Ah, posso só abrir aqui minhas anotações e dou aula para vocês. Aí no final, pela educação da igreja, vão dizer, nossa, que aula maravilhosa, irmão. Aí, ó, tá vendo? Deu tudo certo, eu não preciso nem gastar mais 1 hora da minha semana. Aí no próximo domingo também, ah, boa, irmão, boa aula. E nem toquei nas escrituras, sabe? Então, aí a gente vai se enchendo com esse orgulho, e eles tiveram realmente sucesso, eles reconquistaram a cidade, né? Sim. E a gente viu também na aula passada que eles vão ter sucesso por um tempo, sim. Vão ter sucesso. O mundo vai ter sucesso. Teu vizinho talvez está tendo mais sucesso do que você, né? E sim, eles vão ter sucesso. E é mais um teste para a gente, né? Ok? É por um tempo, né? Até, como a gente viu também na aula passada, até a morte. Ou seja, terminou a morte, essas coisas não... Sucesso não é garantido lá, né? E aí chega o ponto, se vocês virem, no versículo, eles continuaram a se vangloriar só na força deles. Os lamanitas vieram e eles não aprenderam a lição de novo. Ele diz aí, ó, se arrependeram do mal que haviam praticado, mas persistiram na sua iniquidade continuamente. Não sei o que é isso. Eu tive esse sucesso, ou eu não posso torcer, e aí eu continuo nessa minha iniquidade. Continuo fazendo as coisas que o Senhor disse que eu não deveria fazer. Ó, tá aí no versículo 10. Quem pode ler? Um tempo que passou, e os amanitas vieram novamente batalhar contra os nefitas. E ainda assim, os nefitas não se arrependeram do mal que haviam praticado, mas persistiram na sua iniquidade continuamente. Tá vendo? Talvez chegue ao ponto, no versículo 11, da gente se deleitar no derramamento de sangue, de fazer o errado. Olha, faço isso há tanto tempo, ninguém nunca nem me pegou. São uns trouxa, né? Olha aí minha vida, que boa. E eu estou fazendo justo o que tu dissesse que ia levar para minha ruína, né? E aí a gente termina se deleitando. E aí, ó, a gente pode pular para o versículo 18. Que triste, saúde. Que triste. Quem pode ler o versículo 18? Mas começaram a se irritar com eles, porque o pai Vocês já viram orvalho sob o sol, né? Não, o orvalho é carvalho. O orvalho é aquelas gotinhas que ficam na manhã, sabe? Em cima das folhinhas. O que que acontece quando sai um sol forte? Se evapora. É uma gotica de nada, sabe? Então, olha que triste. Eles começaram a ser dizimados, derrotados, eliminados como orvalho sob o sol, ou seja, sabe? Justamente porque eles persistiram nesse erro. Deve ser bem triste para Mormon ter que escrever essas coisas. E no 23, ó, Mormon, ele vai à colina de Sim e retira os registros que Amaron escondeu para ele. Amaron foi aquele último que deixou registrado no livro de Nefe, deixou justamente para Mormon, tá? A gente pode ver isso se quiserem cruzar com Mormon 1:3, ok? Foi meio como Joseph Smith, tá? Que ele foi instruído onde ele deveria buscar esses registros, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre essa busca dos registros. Mormon capítulo 5,
E versículo 1, vê que Mormon, ele tinha dito, não, nunca mais eu vou ajudar esse povo. Ele já tinha se negado porque eles estavam atacando. Mas no versículo 1, ele diz, ó, arrependi-me do juramento que fizera de não mais os ajudar. Não parece quando a gente tem um chamado na igreja, e aí a gente é desobrigado desse chamado, aí você saiu do chamado e diz, nunca mais eu aceito esse chamado. Né? Acontece, não acontece? Nunca mais, bicho, nunca mais eu quero fazer isso. Aí, na semana seguinte, tu é chamado para a mesma coisa, talvez só trocou de primeiro para segundo conselheiro, aí você diz, ah, tá bom, aceita, né? Então, esse arrependimento aqui de Mormon talvez tenha sido até do Senhor. Do mesmo jeito que ele disse, ó, eu te proibi de falar, agora você vai falar. Você fez convênio de não mais ajudá-los, agora você vai ajudar, tá? Eu sou misericordioso, então eu não sei o que se passou aqui com o Mormon para ele se arrepender do juramento que ele fez de não mais guiar os nefitas em suas batalhas. Talvez tenha sido até a contragosto dele. Tá? Talvez o próprio Senhor tenha dito, você vai. Não, Senhor, mas eu não quero. Eles estão fazendo pelo motivo errado. E o Senhor disse, você vai. Tá? Então ele realmente cumpre com o que o Senhor diz. Mesmo ele não tendo esperança nenhuma, a gente vê no versículo 2. Mas eis que eu não tinha esperança. Tá? Não é que ele não tinha esperança em Cristo, ele não tinha esperança que eles venceriam aquelas batalhas, porque estava tudo errado. Tá? É tanto que ele vai falar de esperança depois lá em Moroni 7. É um capítulo sobre esperança, sobre o amor de Deus. Beleza? E no versículo 5, a gente vê, ó, olha que interessante, a gente já falou do poder de estarmos reunidos. Quem pode ler o versículo 5 agora? Mormon 5, 5. Eu, porém, por todas as terras pelas quais passamos, cujos habitantes não estavam reunidos, foram destruídos pelos Lamanitas, e suas cidades e vilas e aldeias foram queimadas com fogo. E assim se passaram 379 anos. Veja que as terras que foram destruídas foi aquelas que os habitantes não estavam reunidos. Tá? Então, há poder quando a gente está junto, mesmo quando a gente está na terra de desolação, como a gente já viu antes. Versículo 7. Eles que eram mais velozes que os lamanitas escaparam. Eles que eram menos rápidos foram abatidos e destruídos. Há algum paralelo na vida da gente, esse versículo 7? A gente pode tirar alguma lição disso? Uhum. Sim. O que vocês conseguiriam extrair de alguma lição desse versículo 7? Ou não tem? Ah, não vejo nada demais. Tudo bem. Ok. E correr rápido de quem? Ok, muito bom. E da guerra? Muito bom. Oi? Ok. Então, imagine, era o que eu ia dizer agora, se José tivesse sido vagaroso em correr da tentação, né? Ele não seria o grande homem que foi. E a gente, às vezes, protela muito em correr, em fugir das... Não, eu encaro. Não, não precisa. Tem coisa que a gente não precisa encarar, não. Tem coisa que a gente tem que fugir mesmo, tá? Não, eu vou ficar aqui porque eu sou forte. Não, não fica, não. Foge. Aqueles que fogem mais rápido conseguem. Ok, né? É por frase de Cristo, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então foge, foge. Não é vergonha ser um covarde. A gente tem que ser um covarde para algumas situações. Melhor um covarde vivo do que um corajoso morto, né? Então, melhor um covarde, né?
vivo espiritualmente do que um corajoso morto espiritualmente. Não é, o Senhor não diz para a gente enfrentar essas coisas, não. Foge. Sim, concordo. Tá? No versículo 8, ele vai falar para nós. Ele diz: ó, eu não vou escrever todas essas coisas, porque serão conhecidas. Todas as coisas que estão ocultas deverão ser reveladas sobre os telhados das casas. Não já está acontecendo isso hoje? Você consegue esconder alguma coisa de alguém com os meios de comunicação que a gente tem? Você acha que está sozinho, tem uma câmera de um celular lá te filmando, não tem? Sempre tem uma câmera de segurança te filmando, né? Então, hoje já está sendo revelado sobre os telhados das casas, as ondas de rádio, de internet, de TV, estão em tudo que é lugar, tá? Se antes a gente só tinha a mídia convencional, hoje todo mundo é responsável por essas verdades sendo reveladas sobre os telhados das casas, tá? Então, Mormon disse, eu não preciso ficar escrevendo porque essas coisas todas vão aparecer. Tadinho, vamos saber. No versículo 9, ele vai falar sobre o propósito do livro de Mórmon até o versículo 12. 9, 10, 11 e 12. E ele vai falar daqueles mesmos grupos que a gente já apontou nos capítulos passados. Remanescente do povo, Israel e os gentios. Ele vai falar desses grupos aqui. Tá certo? E olha, eu queria só chamar a atenção desse conjunto para o versículo 11. Quem pode ler? Porque sim, eles lamentarão as calamidades da casa de Israel. Sim, lamentarão a destruição deste povo. Lamentarão este povo não se haver arrependido, a fim de ser envolvido pelos braços de Jesus. Então, Mormon lamentava que eles não estavam se arrependendo para ser envolvidos pelos braços de Jesus. Em inglês é clasp, tá? Clasp é segurar. Clasp é usado para o aperto de mão do templo, por exemplo. E aí vocês já começam a ligar. A gente, antes de entrar na presença do Senhor, a gente não é envolvido nos braços dele, a gente não é agarrado pelo Senhor, né? Então, talvez seja isso que Mormon esteja lamentando. Esse povo tinha o conhecimento das ordenanças do templo. Que pena que eles não estão fazendo o necessário para ser envolvido nesse abraço, para ser admitidos na presença do Senhor. Talvez ele esteja se referindo aí ao templo, à ordenança do templo. Versículo 12 e 13, ele diz que o livro de Mórmon vem no devido tempo do Senhor. Era quando o Senhor dissesse. No versículo 14, ele vai dizer que o livro de Mórmon foi justamente preparado para os incrédulos. É a primeira linha do versículo. E eis que elas irão aos judeus incrédulos, ou seja, essas palavras irão aos judeus incrédulos. E também, no versículo 15 agora, para que a semente desse povo possa mais plenamente acreditar em seu evangelho. Aqueles que creem, para que eles creiam mais plenamente ainda. Tá? Então, é para os incrédulos e para, se você já crê, para que você acredite mais ainda no evangelho de Jesus Cristo. Tá? No versículo 16 ao 18, ele continua lamentando, porque ele diz que o Senhor já deixou de contender com os seus pais, o Senhor ele não faz nada forçado. Chega uma hora que ele literalmente lava as mãos, ó, fiz o que tinha que fazer. Agora é contigo, você deve aceitar ou não. E no 18, ele vai comparar a um barco que não tem nem vela, nem âncora ou nada que possa se dirigir. Assim é esse povo como o barco, são guiados por Satanás. O que é um barco sem vela, sem leme, sem âncora? Não é nada, né? É um pedaço de madeira que está flutuando sobre o mar, concordam comigo? Vai se arrebentar em pedra,
vai ser engolido por alguma corrente marítima e onda e tempestade, né? Então, não é nada, não é nem isso. Então, talvez a nossa vida sem o Evangelho de Jesus Cristo, a gente não seja nenhum barco, a gente não seja nenhum, como as Escrituras chamam, filho de Deus, se a gente não tem esse Evangelho de Jesus Cristo, né? Como ele sempre faz o paralelo de criaturas e filhos de Deus, né? A gente não é nada, ok? Seja bem-vindo, bispo. Versículo 19 e 20, ele vai falar sobre essa colonização que viria sobre o povo das Américas, tá? Que eles seriam, sim, perseguidos e dispersos pelos gentios. Foi o que aconteceu, a gente vê na história da colonização aqui das nossas Américas, tanto pelos espanhóis, ingleses, portugueses, holandeses. E no versículo 21, no 20, ele assegura que o Senhor não vai esquecer dos convênios, o Senhor sempre se lembra, ele nunca esquece. Mas no 21, ele diz outra coisa que o Senhor também não vai esquecer, que é as orações dos justos. E aí diz que lhe foram dirigidas em favor deles. Em inglês, a palavra é put up, ou seja, colocar para cima. Então, talvez não seja só dirigir a oração para cima, talvez seja o grau de prioridade que eles passaram a dar para essas orações, tá? Eles put up, colocaram acima de todas as outras coisas. Esses justos que oravam pelo seu povo, tá? E o Senhor não ia esquecer de forma alguma dessas orações. O que me vem, né, com a pergunta, o que é que eu estou putting up? O que é que eu estou colocando acima? O que está sendo de prioridade na minha vida? Tá? E aí, vão ser coisas que o Senhor vai fazer questão de esquecer ou coisas que Ele não vai esquecer e vai contar a nosso favor? Mormon 6 aí é um capítulo triste porque é o fim dos nefitas, tá? Ele vai começar já com o final, que é a destruição do povo, é a conclusão já de tudo isso que a gente vivenciou desde o capítulo 1, tá? É a destruição do povo. No versículo 2, ele vai tomar a iniciativa de mandar uma carta para o rei Lamanita. Ele pede para eles se reunirem, ó, de novo, se reunir na terra que ele chama de Cumora, ok? E aí a gente vê um pouquinho mais dessa terra. Ele diz no versículo 4, era uma terra de muitas águas, rios e fontes. Talvez Mormon, quando escreveu essa carta para os reis lamanitas, ele queria ter alguma esperança, e é o que ele diz aí, tínhamos esperança de sobrepujar os lamanitas. Talvez por ele ter vários rios, riachos, ele aí tivesse a esperança de, com números menores de homens, fazer emboscadas para conseguir ganhar de um exército muito maior, não sabemos. Mas a gente sabe que ele queria ter alguma vantagem, por isso ele escolheu a terra de Cumora, tá? Talvez esse terreno fosse favorecer. E ele sabia que o povo ia ser destruído, então por que ele queria ter alguma vantagem? Não é talvez o que o Senhor pede na nossa vida, mesmo você sabendo perder, você vai lutar, né? Mesmo talvez com uma doença, em estágio terminal você ainda vai lutar, empregar todas as forças contra ela. Talvez mesmo no trabalho, você sabendo que teu setor vai fechar, você ainda vai dar o melhor de si, né? É isso que o Evangelho está sempre pedindo da gente. A gente vê no versículo 2 esse poder de estarmos reunidos e no versículo 6 também. Ele diz, e aconteceu que após havermos reunido todo o nosso povo em um só grupo na terra de Cumora. Tá? Eu queria já pontuar, ele diz aqui no versículo 6 que ele enterrou os registros aí no Monte Cumora, ó, e ocultei no Monte Cumora todos os registros que me tinham sido confiados pela mão do Senhor. Está no versículo 6.
Aí vocês vão dizer, a Cumorah é aquela colina lá em Nova York? Nós não sabemos, tá bom? Não sabemos. Onde Joseph achou os manuscritos? Não sabemos. Tá certo? Então, desculpa se isso foi uma, uma dificuldade para a fé de, eu sempre achei que era aquele monte. Nós não sabemos. Peraí, o local exato onde ele achou as práticas. Isso, Joseph Smith nunca se referiu a ele como Cumorah. Nunca. Nunca, né? Nunca. Quem se referiu a ele, e foi cerca de 10 anos depois, foi Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, tá? Que se referiram a ele como sendo Cumorah. Então, 10 anos depois de que ele recebeu as placas. Então, Joseph Smith, nos escritos finais ali, termina se referindo a Cumorah como aquele lugar, mas nós não sabemos se era só pela facilidade, porque ficou já no imaginário do povo que aquela colina era Cumorah, isso, ou se foi por revelação, isso a gente nunca soube, tá? Então, porque muitos questionam, mas se teve uma batalha nesse monte, por que eles não acham flecha, não acham ossos lá enterrados? Ok, é uma dúvida válida, porque talvez aquele não tenha sido o lugar da grande batalha. Eu não sei nem se aquele é esse local que Mormon ocultou. Pode ser que tenha sido removido dali por Moroni, não sabemos, tá bom? A gente aceita, mas a igreja nunca se pronunciou sobre localização geográfica do livro de Mormon. Nunca. Tem coisa que a gente acha, né? A gente leu agora, né? Que falava, aquele caminho estreito que unia a Terra do Sul do Norte. A gente acha que é Centro-América, né? Ok. Acha que é Sim, Centro-América. pode ser, né? A Mas mudança, a gente acha que talvez mais para a parte aqui da Amazônia. E a gente termina, às vezes, levando algumas coisas como verdade, mas não sabemos. A igreja sempre reforçou que eles estão do lado doutrinário do livro de Mormon, mas quanto à história, contra geografia, não vão se posicionar. Mas tem gente que é obcecada com isso. Eu gosto também, mas não sou obcecado. Para mim não faz muita diferença, mas tem pesquisador, como você falou, que se não bater, opa, é falso. É falso. Então, eu acho que foi um manual daqueles antigos. Eles fizeram um mapa, mas não tão geograficamente exato, senão eles Certo. pegaram as cidades, né? Por exemplo, tem Sarajevo, tem a terra de Neve, né? Que foi a primeira onde eles migraram. Eles fizeram mais ou menos um mapa bem legal. Eu gostei, ler o livro de Mormon e ter o mapa ali para meio que imaginar como que funcionou. Eu acho que foi um manual, né, de Instituto dos Antigos. Eu acho que foi ali que eu achei. Tem algumas concepções interessantes. E são válidas para o nosso estudo, beleza, mas não como... É verdade, Cumorah era em Nova York. Talvez não. Talvez não. Hoje tem o local, a igreja comprou aquele local, é um local de visitação histórica onde Joseph pegou as placas. Mas ele próprio nunca... Não, a monte mesmo. O monte tem estátua lá e tudo. Mas ninguém sabe a caixinha ali. Não. E como eu te disse, Joseph nunca se referiu àquele monte como sendo esse monte Cumorah. Nunca. Tá? Aquele local, ele acha o livro do Paulo, tá? Tem um nome, né? Eu lembro que lá no... Talvez Spring Hill, que eles chamavam. Spring Hill. Mas eu uma vez li, o local do aquele monte, sabe? Tal lugar, tal, mas agora eu não lembro qual que é. Tá, mas é só um chicletinho doutrinário para vocês ficarem mastigando aí. Puxa, mas eu sempre aprendi. Ok, vão discutir em casa, vai ser boa a discussão, mas não deve ser a nossa preocupação primordial, tá bom? Do mesmo jeito que ele vai relatar aqui que eles reuniram-se em grupos de 10.000. Vocês vão ver que se vocês contarem, dá 10 grupos de 10.000. Dá um desconto, tá bom? Dá um desconto.
a grandeza maior naquele mundo antigo seriam os milhares, não chegava a milhões, ok? Ainda bem, porque se chegasse a milhões, eu aposto que eles tinham. É do ser humano, a gente faz um exagero, não faz? Quando está contando a história. A história do pescador, né? O peixe é desse tamanho, você, putz, peguei um peixão, né? Não deu uma frigideira completa, mas você, ó. Então, acontecia com esses autores, tá bom? Aqueles números gigantescos também do Velho Testamento, né? Do Êxodo, mais de 600 mil pessoas, só homens. Nas guerras do Capitão Moroni também tem um número ali super, tipo, É. era 200.000 mortos que eles contaram, Isso, então. que aniquilaram, e, nossa, imagina tudo isso aí. Ele faz assim, sobe um cara no ar, ele vai tentando. Então, é legal ter esse registro, mas vejam com cautela. Até hoje, as nossas previsões dessas manifestações são estatísticas, não é? Não foi um drone que saiu lá contando quantas pessoas. Você faz a média de quantas pessoas cabem no metro quadrado e... Ok? Mas aí se foi eu gordinho que ocupei o metro quadrado inteiro, já está furada. Mas é uma estatística, ok? É uma base, tá? Então, não levem isso também a ferro e fogo. Se for levar isso por algumas estatísticas, isso era a população inteira do que eles estimavam da Mesoamérica. Então, você vê que não... Eles hoje já estimam em mais, mas, tá? Só tenham cautela com esse aspecto. Versículo 7, eu gosto de ver como a gente que é justo pode encarar a morte. Porque vê, ele diz, ó, eles estavam esperando o exército chegar com aquele horrível temor da morte que enche o peito de todos os iníquos. Então, aqueles que têm o horrível temor da morte, geralmente esse horrível temor da morte vem por conta da iniquidade. Talvez seja coroado com culpa, com remorso. Eu podia ter feito, eu podia ter me preparado, não estou pronto. Sabe? Enquanto o justo espera a morte tranquilamente. Vocês lembram de Joseph quando foi ser martirizado? Ele disse que estava calmo como um cordeiro que ia para o abatedouro ou como uma manhã de verão, ele disse. Manhã de primavera, eu acho que ele cita. Né? Estou tranquilo, estou tranquilo. Ok? É esse o sentimento que enche. A partir do versículo 17 de Mormon 6, se vocês quiserem cruzar aí, tá? Vocês vão ver que é o lamento de Mormon, 17 até o final. Os estudiosos chamam de lamento de Mormon. Lamento é uma forma de escrita que era muito conhecida do mundo antigo. A gente tem um livro na Bíblia que tem o nome assim, né? Lamentações de Jeremias, tá? Então, a gente tem esse estilo literário e parece que é o estilo que Mormon segue aqui. A partir do versículo 16, ele diz que está muito angustiado até o final. Aí são 3 partes, ele vai lamentar pelos filhos e filhas e povo perdido. A terceira parte também lamentar pelos filhos e filhas. E no meio ele vai inserindo os lamentos dele próprio. Tá certo? E aí, o que eu quero chamar a atenção no versículo 16, às vezes a tradução em português faz a gente perder algumas nuances. Ó, ele diz que minha alma estava despedaçada de angústia. Despedaçado, em inglês seria torn, rasgado. Pode ser despedaçado, sim, mas é a mesma palavra que eles usavam para quando o povo do Antigo Testamento queria expressar pesar, que eles rasgavam as suas roupas. Lembra? Né? O próprio Abraão faz isso, tá? Quando recebe a notícia de José, ele rasga. O véu do templo foi torn, foi rasgado, ok? Então, isso é mais ou menos como... Hoje é fácil a gente rasgar uma roupa e comprar outra. Naquela época, não. Então, você rasgar... depende da roupa. Mas você rasgar uma vestimenta mostrava o grau de angústia. Que você estava expondo o seu peito, que você, mesmo sem ter uma substituição, você rasgava. E rasgar também é a palavra usada para quando Moroni tira a sua túnica e faz aquilo que a gente conhece como estandarte da liberdade.
Essa palavra também, torn, de rasgar, é palavra de convênio, é usada para expressar convênios. Todo convênio antigo exigia essa coisa de despedaçar, de quebrar. E hoje ainda a gente faz o que com o pão ali? A gente tear, a gente rasga o pão. A gente podia trazer tudo partidinho já, não podia? Talvez ninguém nunca se perguntou, mas essa é uma porção importante do convênio, é rasgar, partir. Então, por isso que a alma dele está rasgada, Moroni rasga sua túnica, a túnica de José foi rasgada, se rasgava as vestes, o véu do templo foi rasgado, faz parte do convênio, tá? E essas lamentações geralmente eram lidas no funeral ou em ocasiões tristes, ok? E é interessante também que no 19 ele faz desse funeral uma coisa de família. Funeral hoje é uma coisa de família, né? Você não sai para onde é que tem um funeral hoje? Deixa eu pegar o obituário para ir lá para um velório. Não, não é. É geralmente uma coisa de família. E ele torna esse lamento dele uma coisa de família no versículo 19. Ó vós, belos filhos e filhas, vós, pais e mães, vós, maridos e mulheres, vós, formosos, como pudestes cair? Uma coisa de família, do mesmo jeito que é o templo, tá? Uma coisa de família. E belo e formoso aí, em inglês é o fair, F-A-I-R, fair, que às vezes eles traduzem como branco, mas às vezes eles traduzem como belo, então a gente tem que tomar cuidado. Esse fair seria mais no sentido de uma retidão espiritual, tá? Vocês que eram retos espiritualmente, que eram Sião, tá? Belos, formosos, e agora eu estou tendo que lamentar por todos vocês. E aí no 21 é um adeus dele ao povo, né? Aqui ele está dando adeus ao povo dele, tá? Literalmente, nos versículos finais aí de Mormon 6. Então, infelizmente, é um capítulo triste da história, tá? E que a gente pode aprender com eles. Não precisa a gente cair na mesma armadilha que Satanás fez para eles. Não precisa a gente sofrer o mesmo destino, tá? A gente tem todos os avisos do Senhor para que a gente não caia nas mesmas ciladas feitas, né, por Satanás. E essa aula que eu queria deixar nessa noite com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.